Dia 24 de maio, 10 para 6, 11 minutos para 6, 11 minutos para as 18 horas do dia 24, hoje é uma sexta-feira. Eu resolvi fazer uma live sobre alguns acontecimentos, colocando assim de forma bem sintética qual é a análise que a gente pode ter, né? Qual análise poderíamos ter? Tem aquela pergunta, né? E o povo? O que quer? Não vale? O futuro, o presente e o passado. Eu coloquei esse tema desta forma, porque é interessante, né? Você está no ano de 2015, 2016, não quer aquela pauta da Dilma, aí você faz o impeachment. Isso é passado, né? Mas vamos colocar qual que era o anseio, qual que era o futuro. O futuro é colocar uma pessoa que fosse contra o sistema, que fosse contra a possibilidade de uma venezuelização, de uma derrocada econômica, no agravamento da crise, retirada de valores da imprensa, aliadas a interesses escusos, diminuição das estatais, boa performance da Petrobras, das estatais que poderiam ainda continuar existindo, contra a corrupção. O pessoal queria Moro, o pessoal queria uma pessoa que fosse muito expert em economia, cientistas que pudessem, em cada área de atuação, vir com o discurso do presidente que foi eleito, que foi, no caso, Jair Messias Bolsonaro. Tudo isso estava se desenhando até culminar naquele momento que teria eleição. Todos vocês sabem que, pelos números, Bolsonaro e Trump não teriam sido eleitos. Os nossos presidentes hoje seriam a Hillary Clinton e o Haddad. Contrariando todas as pesquisas, todas as projeções, todas as pessoas que estavam no segundo turno, se fosse o macaco Tião, ganharia do Bolsonaro. Então, os números hoje também, que vem pela UAU da foice, também revela essa tendência de continuar minando, porque a imprensa perdeu dinheiro. Então, já começamos a falar do presente. Tudo aquilo que estava projetado para o futuro é impossível, porque o povo quer aquilo. O povo quer realmente uma reforma da Previdência lá no futuro? Quer, mas quer não com Temer, quer no futuro. O que é o futuro? O futuro é o Bolsonaro. Aí o futuro chega, ele vira presente. Quando ele vira presente, os da resistência à mudança, ao que foi decidido pelo povo, ficam querendo manter o passado. Não mexe no passado, não, que estava bom. Tem que dar cargos. Nós precisamos de cargos, nós precisamos de pessoas dentro daquela linha de pensamento do toma lá da cá. Aí chega um político, fica tão preocupado com a boa reforma da Previdência que viria, com uma diminuição de despesa e com um aumento de economia, daria um saldo positivo de R$1 trilhão. Isso é possível. Se o Bolsonaro conseguir fazer isso, vai ter emprego, pessoas que ganham 50 mil, funcionário público vai ganhar 10 mil no máximo, numa projeção de futuro, se o teto chegar a 9, 8, que hoje é 6, né, arredondando. As pessoas vão poder chegar a 6 mil, a Previdência vai poder ser paga. E essas pessoas que ganham 50 mil vão ganhar 10, no máximo, vão ganhar 5, 6, 7. E isso numa transição ainda, porque muitos ainda teriam suas aposentadorias, aposentariam-se com um valor ainda integral durante um grande período ainda, de um lapso temporal enorme. Então, tudo isso aí, que era futuro, falou assim, não, é a lei do Moro, é a Previdência do Bolsonaro, é a economia do Guedes, é aquele cientista astronauta que vai fazer a pauta. Nós vamos prender os madeireiros, que são os superintendentes, que são os camaradas que estão dentro do sistema. Nós vamos cortar verbas de publicidade, não há necessidade disso. Bolsonaro economiza falando em redes sociais, dá o recado. Não precisa fazer propaganda do governo nas mídias, não, porque toda propaganda que for feita, vem um jornal dizendo só distorcendo. Então, o povo não queria posse de armas, o povo não queria reforma da Previdência, o povo não quer pleno emprego.
As pessoas não querem que o bandido fique na cadeia, as pessoas não querem que seja revisto ECA para os bandidos não se utilizarem dos menores, que já têm consciência, às vezes, com 15, 16, 17 anos, numa maturidade penal. Tem camarada de 21 que não tem, mas tem camarada de 14 que é chefe de quadrilha. Então, não querem que mude nada, querem que continue o passado. Então, seguinte, aquele anseio do futuro que o pessoal lutou para que viesse a eleição, para que houvesse a mudança, toda ela parece presente. Os políticos continuando fazendo as suas coisas, a imprensa dando apoio, porque a imprensa foi formada com viés esquerdista. Ninguém foi ali treinado para ser um conservador, não. Os cristãos conservadores são educados em casa. E os esquerdistas são adestrados nas universidades. Então, o que ocorre? Tudo isto é importante para quem? Para manter o status quo de quem? Do político, da imprensa, dos professores, dos funcionários públicos, daqueles que mantêm a hegemonia de pensamento, aqueles professores que nunca indicaram seus alunos para ler Burke ou Roger Scruton, eles não existem nas bibliotecas públicas federais, estaduais, municipais, e se existirem, estão escondidos atrás de alguma galeria fechada ou atrás de uma estante tapada, porque ninguém lê, ninguém sabe quem são esses camaradas. E muitos de vocês nunca ouviram falar, por quê? Porque os seus filhos também não trouxeram para casa. Então, a verdade é o seguinte, aquele anseio pelo futuro melhor, o país do futuro, que viria com uma eleição, com uma renovação de Congresso, esbarra num problema muito sério. Bolsonaro está tendo que controlar conservadores, controlar positivistas e controlar liberais econômicos. E os liberais econômicos, eles não querem ser só liberais econômicos, eles querem ser fabianos, esquerdistas globalistas. É um problema sério. Os conservadores não aceitam os liberais econômicos. Os positivistas também não. Então, ele está fazendo um arranjo da direita que não se une, das direitas que não se unem. Isso é muito difícil controlar. Agora, o povo vai para as ruas, vai pedir. No domingo, os caminhoneiros vão parar protestando a favor do presidente, a favor do governo. Tudo isto é uma realidade que a imprensa não mostra, porque a imprensa foi formada neste viés, somente nessa hegemonia de pensamento único. É por isso que está acontecendo tudo isso. E quando o povo sente que a imprensa está contra o Bolsonaro, ela fala assim, mas a imprensa é imprensa, né? Não reflete que o que é dito pela imprensa é dito sempre numa distorção. A mensagem é dada subliminarmente. Sempre tem um todavia. Ao invés da isto é, por exemplo, dizer que o Bolsonaro foi bem recepcionado no Nordeste, hoje, sabe o que o isto é diz? Que os governadores receberam mal o Bolsonaro. Como se eles representassem a vontade de 100% da população. E assim vai. Não é que uma boa parte da população o rejeita. Isso é claro que rejeita. Mas pode ter certeza do seguinte, 70% da população brasileira é conservadora e cristã e religiosa. Só que tem uma boa parte que não entende o que está acontecendo e prefere aquele que ditava com a fala mansa, não com a fala brava, com a fala mansa, com aquela fala de ilusão. Essas pessoas acham que os bonzinhos são da esquerda, que dão o bolo inteiro sem fazer ele crescer. Divide antes de produzir. Isto é impossível. Nós vivemos uma outra realidade. A realidade que não é passada. A realidade hoje do mundo é o seguinte, se você não for esquerdista, socialista, tem que ser globalista ou fabiano. As pessoas não entendem essas diferenças. Agora, o Bolsonaro conseguiu reunir conservadores positivistas, que são os militares tecnocratas, pelo cientificismo de aplicação e de método, e os liberais econômicos. Conseguiu fazer a reunião, então, dos militares, do Guedes, que é liberal econômico, e dos conservadores, que são os que representam os valores da sociedade brasileira, que o brasileiro não sabe que 70% dele é conservador. 70% do brasileiro é família, é religioso, ele gosta de ordem, ele quer bandido na cadeia. E quem quer isto não são os esquerdistas. Eles pautaram tudo para que viesse para este momento e quem estivesse no poder assumisse toda a culpa sozinho. A luta foi uma luta de 30 anos, de 27, 25 anos. Nós estamos nessa luta há 25 anos para ver se muda. Sabe o que acontece? A resistência para que continue o passado com cara de bonzinho é muito forte. As pessoas ficam convencidas
que há uma desestrutura, enquanto o governo é retirado dele o poder de príncipe, que é o executivo é que é o governo. Não é STF, legislativo, que é governo. Eles são poderes que deveriam ficar dentro das suas estruturas, harmonicamente considerados, independentes. O que está acontecendo é o seguinte, não vamos deixar o executivo governar, porque nós somos contra aquilo que o povo escolheu por maioria. E foi por maioria mesmo. Por quê? Porque o segundo lugar foi quem perdeu. E o terceiro lugar foi 30% que não votou. E que não sabe ainda se vai apoiar ou não esse governo. Então vejam bem que a matemática também não é mostrada. Por isso que o Bolsonaro, quando junta todos os números, entre ótimo, bom e regular, vai ganhar. Só que a imprensa diz que o péssimo e o ruim é o tal valor. Não fala que somado o regular, o bom e o ótimo dá um valor maior. Então, é a forma de convencer. Quem está assistindo televisão e os jornais que eram de grande circulação, não está sabendo o que está acontecendo. As pessoas não se informam pelo YouTube, não se informam pela internet, não se informam pelos jornais mais isentos, blogs mais isentos. Isentos no sentido de não ter visão própria, apaixonada sobre a questão. É muito difícil as pessoas terem essa informação. E daí, quando você chega a ter a informação, fala assim, não, mas está uma confusão danada esse governo. Você não vê a imprensa, mas a imprensa está junta nisso. A imprensa, ela está aliada a quem perdeu as eleições. É isso que as pessoas não conseguem entender. A imprensa nunca vai estar com o Bolsonaro. Nunca, jamais estará com o Bolsonaro. Nem se tudo der certo, nem se gerar o desemprego. Jamais estará com o Bolsonaro. Porque a vontade é o que seja. Ou faz uma União Europeia, ou faz uma Ursal, ou faz um globalismo, ou se coloca um socialista, ou se coloca um Fabiano, coloca uma esquerda moderada como a FHC. É isso que eles pensam. A imprensa pensa nisso. Conservador de jeito algum. O povo não pode escolher um conservador para melhorar o país, porque se acontecer isso, nunca mais a esquerda volta. É esse que é o problema. É só esse que é o problema. E o Bolsonaro está tentando unir as direitas, né? Conservadores, liberais econômicos, positivistas, tenta reunir, mas eles não se agregam, porque discutem o tempo todo. Só quem se une por qualquer esgoto, até do hospitalar, são as esquerdas reunidas. Só eles. No final, todo mundo escolhe o Haddad. Até aquele que você achava que era de direita. Um abraço. Tudo de bom. Até a próxima.